que cada louvor que aqui foi entoado, que cada cântico, ó Deus, que cada palavra que foi dita, seja para a tua glória, seja para o teu louvor, seja para a tua honra, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o teu Espírito Santo possa, ó Pai, tomar conta do lugar, tomar conta das nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso, e receber, ó Pai, nos altos céus a nossa adoração. Ó Santo de Israel, entrego a Ti, Senhor, as nossas vidas e este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Deus. Glória a Deus. Vamos ler um salmo. Dessa vez vai ser o salmo que eu tinha escolhido na semana passada e não consegui. Salmo 117. Amém? Amém. Aonde diz: o mundo deve adorar a Deus. Nessa tradução aqui, não sei se na tradução de vocês vai dizer a mesma coisa, mas aqui diz assim. E nos diz: nações todas, louvai o Senhor, povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa, e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. E uma das traduções vai ser: louvai ao Senhor. Amém? É um salmo, creio eu, de Davi, não posso afirmar, mas vou dizer que seja de Davi. E o propósito é incentivar o louvor ao nosso Deus. E aí é uma regra não só para a gente que aqui se encontra nessa noite, mas é para todas as nações, para todos os povos louvar ao Senhor. Porque de fato Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Nós aqui bem sabemos disso, né? E assim como nós, que outras pessoas também vão ter esse mesmo privilégio, esse mesmo prazer de se reunir, não se reunir só para a sua própria glória, para os seus próprios deleites, para as suas próprias curtições do dia a dia. Não estou dizendo que não é bom, mas acima de tudo, que nós devemos nos reunir para de fato fazer o que é proveitoso, não só para a nossa carne, mas para a nossa alma, que é louvar o nosso Deus. Amém? Aleluia! E por falar em louvor, vamos louvar a Ele. Vamos louvar aqui. Glória a Jesus, aleluia. O de número, eu não sei onde ele está aqui. Em Espírito tem verdade, está onde? Eu não sei, mas eu vou cantar aqui, vocês sabem. Achei, 647. Amém? Hoje, número 647. Além, irmão, sua harpa. Eu tenho a Bíblia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Senhor, aleluia. Esse é o irmão José que canta assim, inclusive está fazendo falta. Precisamos ir atrás do irmão José, em busca do irmão José também. Louvor de número 644. Aqui eu vim dizer. Amém? Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus.
neste lugar. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. E vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Nós viemos consagrar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes a todo tempo, para que seja exaltado o nosso Deus numa coisa melhor. Eu tinha falado em uma ocasião recente, né, de um momento assim até um pouco complicado, que era a respeito de um funeral. Eu estava falando a respeito da importância de colocarmos Deus, até porque de fato Ele é o único, não é a gente que coloca. Até peço perdão a Ele pela palavra, pela forma dita. Não é a gente que coloca Ele no lugar de ser adorado. Ele tem que ser adorado porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Então o único que deve ser adorado de fato é o Senhor, e a humanidade tem se perdido justamente porque não adora o Senhor. Vai fazendo falsos deuses, vai colocando o próprio corpo como o próprio Deus, vai colocando os próprios desejos, as próprias vontades como o próprio Deus. E isso não estou dizendo só as pessoas de fora, às vezes nós mesmos que temos um conhecimento total não, mas temos um conhecimento da palavra de Deus, eu posso dizer total também. Mesmo assim, caímos às vezes e não procuramos colocar o Senhor como nosso altar, local de adoração, como o Deus sempre fala, que é o que nos desperta toda manhã, nos levanta da cama quando a gente levanta os nossos pés e coloca na nossa sandália, sapato, pantufa, seja lá o que for. Quem está ali naquele exato momento é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando voltamos para a nossa casa no final de um culto como esse, porque estamos em pouco número, não quer dizer que não esteja a presença do Senhor, porque se faz presente, temos a presença do Senhor, chegamos em nossos lares, o Senhor nos coloca em paz e segurança, devemos agradecer também. E o ser humano tem se perdido, né, disso aí, né? Deixado de adorar quem de fato merece, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos colocar isso no nosso dia a dia, como disse essa canção, fazendo o nosso coração, da nossa mente, das nossas vidas, altar do nosso Deus. Amém? Eu vou estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto, passando a vida de Kelvin, que vai trazer a mensagem do pastor, para que as nossas vidas sejam edificadas em Cristo cada vez mais. Amém? Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, Jesus, pelos louvores que foram entoados. Quero te agradecer, Jesus, porque são louvores ao Pai antigos e ainda assim o Teu Espírito Santo traz aos nossos corações, traz às nossas mentes, não só a nós aqui nessa reunião dessa noite, mas diversos outros servos e servas Tuas espalhados nos 4 cantos da terra e outras, ó Deus, igrejas, ó Pai, que assim como meu irmão sempre fala, são expressões do Senhor, expressões do Teu reino na terra, expressões da noiva de Cristo. E eu peço, Senhor, que esses corações sejam edificados, que os nossos corações também sejam edificados, e que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance também aqueles que ainda não tiveram esse prazer, que ainda não tiveram esse privilégio, Senhor, de adentrar pelas portas da Tua casa e te adorar e te servir em espírito e em verdade. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que têm abençoado essa igreja, eu te agradeço pelas pessoas que têm mantido esse ministério, Senhor. Iremos completar em setembro 3 anos de ministério de igreja, e o Senhor tem ajudado, ó Pai, é o Senhor que tem tocado corações, tem tocado mentes, ó Deus, pessoas de perto, pessoas de longe, para que essas portas permaneçam abertas, para que a Tua igreja permaneça de pé, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, e colocamos diante de Ti, eu juntamente com a Tua igreja, cada um, Senhor, tantos os que estão presentes nessa noite aqui, quantos que não vieram, quantos que nunca vieram aqui, mas ainda assim, Senhor, tem abençoado essa igreja, tem dizimado, tem ofertado,
coração, em cada mente, transformando, resgatando, salvando, libertando, povoando, Senhor, o teu reino, ó Deus, o poder de glória, abençoa o teu povo também, o celeiro, abre porta onde não há porta, tira, Senhor, todo impedimento, tudo que está amarrando, tudo que está trancando, Senhor, porque nós sabemos que neste mundo existe ossos infernais, existem demônios, ó Deus, mais maior que qualquer potestade, qualquer principado, é o Senhor Jesus Cristo. Nós servimos ao Deus que comanda os céus e a terra, nós servimos ao Deus que comanda todos os espíritos, e pedimos a este Deus, ao nosso Senhor Jesus de Nazaré, que tome a direção dessa igreja, que tome a direção de cada vida que tem abençoado essa igreja, tome, Senhor Jesus Cristo, a direção, Senhor, deste ambiente, tome, Jesus, a direção, Senhor, deste bairro, Pai, dessa cidade, do nosso estado, do Brasil, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, porque tu, Senhor, é a terra e a sua plenitude. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder em nossas vidas, manifesta o teu poder nas suas igrejas, ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor, espalhado aos quatro cantos da terra, aonde tem servo e serva tua, Senhor, que não pode se reunir como nós, não tem a liberdade de uma... Glória ao Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Glorifico ao Senhor por mais este momento prazeroso de reunião, de comunhão. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa também que nos assiste pela live no Facebook. Depois também estaremos no YouTube com este culto e esta palavra para a glória de Deus. Essa semana nós encontramos um irmão lá no Rondelli, irmão Charles. Forte abraço. Ele disse que ele tinha assistido a live. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço também para todos vocês que assistem. Que Deus, eu não estou citando o nome. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Espírito Santo possa entrar em cada lar, em cada família, através dessa live. Irmão Abinael, Deus abençoe o presbítero, varão de guerra. Tocha acesa nas mãos de Jesus. Deus abençoe tua vida, teu ministério, tua casa. Mateus capítulo de número 21. Vamos fazer a leitura dos versículos 28 ao 32, exatamente. A parábola dos dois filhos. Então, meu filho, eu gostei desse fundo aqui, ele é bem tranquilo, né? Dá para ficar até um pouco mais alto porque não atrapalha. Eu vou pedir que os irmãos aqui depois assistam a live lá no YouTube, quando for para o YouTube depois, né? Você também daí do vídeo, você pode pegar uma Bíblia, você pode pegar um caderno e anotar. Eu vou citar algumas referências bíblicas, mas para que você entenda o fio da meada, nós não vamos ler para não ficar muito extensa também a mensagem. Mas você anota aí, eu vou passar por lá, eu vou citar o capítulo, o versículo, e você anota, depois você faz a leitura com mais calma, com mais tranquilidade. No YouTube tem como você pausar, ler, conferir, né? Tudo certinho. Porque a palavra de Deus ela é para ser examinada. E cada palavra que pregamos, tanto eu como o nosso professor Mateus, vocês têm não só o direito de julgar, vocês têm o dever que o Espírito Santo dá a cada um de nós cristãos de julgarmos as palavras que é dita na tribuna, quando nos referimos e dizemos que somos um ministro da palavra de Deus. Nós temos que ser, cada palavra que dizemos, julgadas à luz da própria palavra de Deus, da própria Escritura. Não deve ser nada do nosso próprio achar, do nosso achismo, que não tenha fundamentação na Bíblia. Mas tudo que pregamos deve ser julgado pela palavra, se realmente tem fundamentação bíblica, se realmente tem fundamentação na palavra. Esse cuidado o Espírito Santo, pela sua misericórdia e graça, tem concedido a mim, ao professor, nosso irmão Mateus, e temos tido essa responsabilidade. Por isso, eu peço que anotem e depois verifiquem, né? E deixe o like de vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, a parábola dos dois filhos. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disso? Jesus está falando. Certo homem tinha dois filhos.
Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, o filho respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui ainda está respondendo sobre a sua autoridade. Jesus foi perguntado, como nós ouvimos através da pregação do nosso irmão Mateus, no sermão anterior, no culto anterior a este, no domingo passado, nós ouvimos que Jesus foi perguntado sobre sua autoridade. E Jesus não responde diretamente, mas ele faz ali um jogo de palavras e um jogo mental com aqueles homens, demonstrando a sua excelente sabedoria, a sua excelsa sabedoria, e ficou em destaque, como nós vimos, a sabedoria de Jesus, como ele responde sem responder. Ele responde sem responder, de forma sábia, de forma maravilhosa, mansa, temperada com sal, como disse Pedro, que deve ser nossa resposta. Mas esse foco ainda é sobre a autoridade de Jesus. A pergunta que eles fizeram, e Jesus está respondendo, como nós acabamos de afirmar de forma sábia. Queridos, Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Aqui de Mateus não fala, mas se formos a João, nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele foi a Betânia. E ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto, provando que Jesus é Deus. Jesus fez esse milagre, a ponto de alguns deles ver que o mundo todo segue ele depois de um milagre desse. Eles cogitaram não só matar Jesus, mas matar Lázaro também, porque Lázaro se tornou um prodígio incontestável da autoridade de Jesus. E N coisas Jesus fez até aqui. Jesus estava encerrando o ministério dele de 3 anos. Foi um curto ministério, foi apenas 3 anos, mas ninguém conseguiu tamanha proeza. Eu sei que Jesus fala lá no Evangelho de João também: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores. Mas quando Jesus diz as fará maiores, quer dizer, a fará por mais tempo, porque Jesus só fez em 3 anos. E nós vemos que podemos ter, como Davi Miranda comemorou o jubileu de ouro, 50 anos de ministério, recentemente teve o R.R. Soares que comemorou mais de 40, e tantos irmãos e irmãs, eles vão, nós podemos, eu quero chegar ao 100, então, por mais tempo, mas fazer mais do que Jesus, maior do que Jesus, isso aí ninguém conseguirá nunca, porque Jesus é perfeito, é o Filho de Deus. E humildemente ele disse isso, mas ele está dizendo literalmente que é por mais tempo ali. Então Jesus fez muitas coisas. E nesse momento ele está sendo perguntado com que autoridade ele faz isso. Por que ele entrou no templo? Por que ele fez toda aquela revolução no templo? Por que ele estava ensinando dentro do templo? Por que ele fez isso? De onde vinha a autoridade dele? Mesmo diante de tantos sinais, prodígios, maravilhas, o cego de nascença que foi curado lá, lavou os olhos no campo de Siloé, o coxo aqui, Jesus já tinha feito todos esses milagres, todos. E é perguntado, queridos, eu quero afirmar pela palavra de Deus que só
o Espírito Santo pode revelar a autoridade de Jesus Cristo. Nenhum ser humano consegue por si só entender qual é a autoridade de Jesus Cristo só pelo raciocínio humano, nem pela observação de suas obras. É só pela iluminação e pela conscientização do Espírito Santo que um ser humano ele consegue enxergar a autoridade de Jesus. Ele não precisa perguntar para Jesus de onde vem a tua autoridade, porque o Espírito Santo ilumina e declara no coração dessa pessoa: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não precisa. H perguntou: qual é o teu nome? E possivelmente, como a maioria dos teólogos esmagadores acreditam ali é Jesus. E vai dizer para ela: para que você quer saber meu nome se é maravilhoso? Ela sai dali e fala o quê? O Deus que me vê. Lá errou. O Deus que me vê. Ele só disse: para que você quer saber meu nome se meu nome é maravilhoso? Mas o Espírito Santo revelou para ele: ele é Deus. O Deus que me vê. Veja a diferença. Queridos, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos de 25 ao 34. Nós vamos encontrar um trecho falando sobre um homem chamado Simão. Simão foi revelado pelo Espírito Santo que ele veria o Messias. E Jesus entra lá, não tinha curado cego nenhum, não tinha ressuscitado morto nenhum. Jesus entra lá com apenas 8 dias de nascido, um bebê, um recém-nascido literalmente, nas mãos de Maria, para ser circuncidado dentro do templo. E quando Simeão entra lá dentro, Simeão sabe que Jesus Cristo é o Salvador. Simeão sabe que aquele bebezinho é o Messias enviado. Simeão sabe qual é a autoridade dele, porque ele diz para Maria: este é colocado para a elevação e para a queda de muitos. Simeão sabe de onde vem a autoridade de Jesus. Jesus era só um bebê, não tinha feito obra milagrosa nenhuma para se mover, mas o Espírito Santo estava sobre Simeão. Davi, antes de Cristo, muito antes de Cristo, Salmo de número 110, o próprio Jesus vai citar isso, nós vamos ver em Mateus 23, e vai encerrar essas perguntas, todas que as pessoas ficam fazendo sobre ele. Jesus vai citar exatamente a revelação que Davi trouxe, o Espírito Santo trouxe através de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Davi, no Antigo Testamento, sabia da autoridade de Jesus. Davi era rei e reconhece Jesus como Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isaías, o que dizer do profeta Isaías? Capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ainda no Antigo Testamento. Mas o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, sabe quem é Jesus. Isabel, antes de Simeão até. Simeão pelo menos viu Jesus nascido com 8 dias. Isabel, Maria ainda estava no primeiro trimestre de gestação. Maria ainda estava grávida. E eu acho que a barriga nem estava crescendo ainda, porque ela só tinha 3 meses de gestação. E quando Maria vai visitar Isabel, o Espírito Santo enche João, que ainda estava no ventre. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? João Batista, cheio do Espírito Santo, ainda estava no ventre da mãe dele, quando ele já sabia quem era Jesus 3 meses depois. Só ali, ainda em formação, dentro da barriga de Maria. Isabel diz para Maria e reconhece a autoridade de Jesus Cristo, chamando ele de Senhor. De onde convém a mim
que venha me visitar a mãe do meu Senhor. A autoridade que Isabel reconhece ali não é de Maria, é a autoridade do Senhor Jesus Cristo que estava no ventre dela, sendo gerado. O corpo de Jesus Cristo, o Rei eterno, iria usar. Queridos, Jesus vai contar essa parábola. Por que eu estou falando sobre o Espírito Santo e falando sobre a autoridade de Jesus e só o Espírito Santo pode revelar? Porque Jesus vai contar essa parábola depois que ele foi indagado. Ele continua a resposta dele contando essa parábola. Se a gente voltar um pouco a Mateus capítulo 13, a gente vai entender o porquê que Jesus contava parábolas. Lembra? O discípulo pergunta: por que o senhor está falando por parábola para eles? Jesus vai responder: para que eles vejam e não percebam, ouçam e não entendam. E assim, como está escrito, cegou-lhes o entendimento para que não entendessem. E eles não se convertem ou não os curam. Era necessário. Jesus está mostrando para Pedro, Tiago, João, os discípulos dele, que aquele pessoal que perguntou para ele ali é do grupo. Cegos e surdos espiritualmente, sem entendimento, endurecidos, réprobos. É isso que Jesus está mostrando para os discípulos e para nós. Réprobos. Ninguém que não reconhece a autoridade de Jesus Cristo está salvo. Quem não reconhece a autoridade de Jesus Cristo, sim, está perdido. Porque Jesus Cristo, ele não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. É exatamente por ser o nosso Senhor que ele é o nosso Salvador. Porque a gente só vai ser salvo se a gente ouvir ele e obedecer ele. Não é pela nossa prática, mas é o caminho que ele aponta, é o caminho que ele mostra. Quando ele diz: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Se a gente não fizer isso, entraremos pela porta larga, e andaremos pelo caminho largo, e seremos condenados. Então, quando ele ordena entrar, se nós, igual Isaías, cheio do Espírito Santo, reconhece, viu o Senhor no alto e sublime trono. Ah, mas ali é Jeová, é Yahvé. Queridos, o próprio Isaías diz que um menino se nos nasceu, um filho nos deu, o seu nome é maravilhoso, Deus forte. Isaías não separa um do outro. É o mesmo Deus forte que ele viu sentado no alto e sublime trono. É Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo cai em obediência a Jesus, reconhecendo seu senhorio. Davi disse: o Senhor é o meu Senhor. Agora, existe um que quer impedir que as pessoas vejam a autoridade de Jesus. Porque quando a pessoa não reconhece a autoridade de Jesus, ela despreza o que Jesus fala. Ela despreza o que Jesus manda. E ela assim não faz a vontade de Deus. E essa pessoa se chama Satanás, o diabo, velha e antiga serpente. O apóstolo Paulo vai chamar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, de o príncipe deste século. Cegou-lhes o entendimento, para que não vejam o quê? A glória de Deus que vem de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. O trabalho do diabo é fazer isso aqui: cegar o entendimento das pessoas para não ver a autoridade de Jesus Cristo. Eu assisti até um filme, eu não me lembro o nome, que é sobre isso, que é ensinar coisas boas, mas se não tem uma autoridade sobre isso, isso pode se tornar relativo. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, devemos reconhecer cada palavra dele como ordenança dele, como mandamento dele. Então, quando Jesus fala, como ele entrou lá naquele templo e disse: não faça da minha casa a casa de venda, quem está mandando é Jesus.
N mandamentos, mas nesse contexto aqui está esse. Quando ele entra lá dentro, quando ele quer misericórdia, quer e não sacrifício, ele vai falar muitas outras coisas. Então, tem que ter alguém que ordena, que manda, e obedecemos por causa desse alguém. Caímos em temor. Esse alguém é Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo para entendermos esse poder. Queridos, não adianta. Vamos focar aqui agora para nós fechar. Não adianta. Eu citei que a passagem de Isabel, reconhecendo Jesus, é lá em Lucas 1, 41 a 43. Precisamos do Espírito Santo para produzirmos o fruto que Jesus entrou buscando em Jerusalém. Sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir ver Jesus, não vai conseguir entender quem é Jesus, não vamos reconhecer a autoridade de Jesus, porque além da nossa inclinação já ser para o pecado, nós já somos pecadores, caídos em Adão, porque ele pecou e o mundo jaz no maligno. Ainda tem o príncipe deste. Por que é o príncipe deste século? Porque o mundo já é dele. Cego o entendimento. As pessoas já são pecadores, o diabo dá cego o entendimento para não ver a autoridade de Jesus. Precisamos do Espírito Santo para que abra nossos olhos, para que descortine os nossos olhos, para que assim como Davi, quando ele foi repreendido pelo pecado, ele cai diante de Deus e diz: pequei, pequei. Ele vai e proclama o Salmo 51 pedindo perdão, Salmo 38 pedindo perdão, Salmo 130 implorando pelo perdão. A gente vai ver um descendente dele lá na frente. Eu estava lendo sobre ele hoje, o rei Asa. O rei Asa. No início começou bem, mas no fim da vida, quando ele foi repreendido por Deus, porque ele deixou de confiar em Deus para confiar no rei da Síria, e buscou socorro com o rei da Síria, e depois ele adoeceu, e ele foi buscar os médicos, e talvez foi até necromante, alguma coisa, a medicina brava da época. O profeta vem e repreende ele manda castigar o profeta, porque ele foi repreendido pela palavra de Deus. E o profeta olha para ele e diz: já vejo que o mal está de todo determinado contra você, rei Asa, porque você não ouviu a repreensão de Deus. O Espírito Santo traz temor ao nosso coração, revela a autoridade de Jesus. Se aqueles homens tivessem vindo a autoridade de Jesus, eles estavam caídos aos pés de Jesus, chorando igual Maria de Betânia, quando ela entra naquela casa, se prostra aos pés de Jesus e fica ali chorando igual aquela pecadora na casa de Simão, que foi até os pés de Jesus e chorou, até ele olhar para ela e dizer: filha, os teus pecados são perdoados, vai em paz. Se aqueles homens reconhecessem a autoridade de Jesus, eles estariam em prantos aos pés dele, chorando, pedindo misericórdia, implorando o perdão e fazendo cada palavra que ele mandasse. Mas só quem faz isso é o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É pouco depois daqui que Jesus vai dar as últimas instruções aos discípulos. É pouco depois daqui que vai ter aquela noite, a última ceia. Ele vai dizer sobre a promessa do Consolador, porque Jesus sabe que sem o Espírito Santo não tem como produzir frutos para ele. Sem o Espírito Santo não existe. É por isso que o apóstolo Paulo vai colocar lá que os frutos do Espírito é o Espírito Santo que produz em nós a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, frutos do Espírito. Precisamos do Espírito Santo. Nessa noite nós devemos orar pedindo o Espírito Santo para nós. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 14. Presta atenção.
O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, portanto louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Jesus é Deus. Para que assim vocês o conheçam como deve conhecer, não separando Yahvé e Yahvé, Jesus é Jesus, não. Eu e o Pai somos um. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. Vocês devem conhecer como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Olha a iluminação do Espírito Santo que faz na mente do homem. Olha o que o Espírito Santo fez na mente de Paulo. Ele ora para que os Efésios tenham essa mesma iluminação, e eu oro para que Deus nos dê essa mesma iluminação. Cristo, versículo 21, reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Queridos, o nosso templo é o templo do Espírito Santo. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Por quê que eles não estavam respeitando a casa de oração de Deus? Por que eles estavam fazendo a casa de oração com o rio de salteadores? Por que eles não estavam respeitando a igreja de Cristo no Antigo Testamento? E a pedra de esquina chegou, vai ser falado no próximo sermão. Da autoridade. Eles queriam saber qual é a autoridade de Cristo, eles vão ter. Ele vai decretar sentença. Nós vamos ver no próximo sermão. Jesus falar que ele é a pedra da esquina. Jesus vai dizer que quem cair sobre esta pedra ficará feito em pedaço, e quem essa pedra cair por cima ficará reduzido a pó. Jesus vai dizer que é ele que manda. Salmista Davi é quem viu. Salmo de número 2. Ele é quem tem o cetro na mão, e com vara de ferro ele regerá as nações, quebrará elas como um vaso de barro. Jesus é quem tem autoridade de governar. Não é o diabo, não é Satanás, não são demônios nenhum, principado nenhum, potestade nenhuma. Todos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ninguém fala mais do que Jesus. Ninguém pode se atrever a ir contra, bater de frente contra a vontade de Jesus Cristo. Tudo só vai até onde Ele permite que vá. Tudo só vai até um limite que Ele traça. Ninguém ultrapassa o limite que Jesus Cristo coloca. Nem Satanás, nem todo o inferno. Nenhum deles ousa ultrapassar o limite colocado por Jesus Cristo. Ninguém ultrapassa. Tudo é consumido, tudo é completamente destruído, pulverizado, mas não ultrapassa. Ninguém ultrapassa. Ele é a única autoridade.
É por isso que devemos olhar para ele como o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Isso traz temor ao nosso coração. Primeiro, para respeitarmos o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo dele. Segundo, para respeitarmos o corpo dele, que é a igreja dele. É por isso que eu pedi, e eu peço sempre, com respeito à autoridade de Jesus Cristo. Eu sou apenas um escravo de Jesus Cristo, um ministro dele. E tudo que eu falo para o corpo de Jesus Cristo, que somos nós, que são vocês, é preciso passar pela cabeça, que é Jesus Cristo, porque a boca está na cabeça, não no corpo. Não é o corpo que fala para a cabeça, é a cabeça que fala para o corpo. E aqui está a boca dele falando conosco. É por isso que tudo que um pastor, que uma pastora, que um ministro, que uma ministra fala é preciso ser examinado pela palavra dele. Pela palavra, tem que passar pela palavra. Quando ele entra lá, ele cita a palavra. A minha casa será chamada casa de oração. Está lá em Isaías. Ele usou da palavra para exercer a autoridade dele. Ah, pastor, mas está tendo muita coisa errada, muitos escândalos. Não nos escandalizemos. Jesus é o nosso cabeça. Quem escandaliza é o corpo, não é a cabeça. O cabeça continua santo, o cabeça continua perfeito. Então vamos continuar ligados a Ele. Vamos continuar ligados a Ele pelo Espírito Santo. Se a gente está fraco, vamos pedir o Espírito Santo para Jesus. Vamos pedir: Deus, me dá o Espírito Santo. Pai, eu peço o Teu Espírito Santo me regenerar meu coração, minha mente, meu ser, minha vida. Que o Teu Espírito Santo me ilumine, que o Teu Espírito Santo me guie. Porque só quem vence o poder do maligno é o poder do Espírito Santo, porque Ele trouxe para nós, para habitar em nós. Sem o Espírito Santo ninguém vai reconhecer a autoridade de Jesus. É preciso ter o Espírito Santo. Fica de pé essa noite. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Para voltarmos para os nossos olhos, que até lá frente Deus vai ter cheio. É Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Reconhecemos que a autoridade de Jesus Cristo vem de ti, ó Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso que ao teu Filho amado entregou o domínio e o poder sobre todas as coisas, sobre a tua criação, sobre tudo que existe no universo, Pai. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus glorioso, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E o teu Filho amado Jesus Cristo é a tua expressão exata. A expressão exata do teu ser glorioso e maravilhoso, Pai. Eu peço que o teu Espírito Santo nos faça reconhecer essa autoridade de Jesus sobre nós, para podermos respeitarmos a autoridade de Jesus. Pai, assim como o teu Espírito Santo iluminou aquelas prostitutas, aqueles publicanos que viram, ó Deus amado, a tua graça, o teu poder, o teu amor através da mensagem de João Batista, ilumina também nossos corações a cada dia, para vermos a autoridade de Jesus Cristo, o amor que temos em Jesus Cristo, a graça que temos em Jesus Cristo, o perdão que temos em Jesus Cristo e a força que temos em Jesus Cristo. Nós temos tudo em Jesus, Pai. Abre nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar para ver aquele poço, assim como o Senhor abriu, Senhor, ó Deus amado, os olhos de todos os teus filhos e filhas que caminharam contigo e seguem, Senhor. Abre nossos olhos também. Livra-nos do príncipe deste século. Rogamos por cada coração e mente que nesse momento se encontra, Senhor, cegados no entendimento pelos principados e potestades.
às vezes até veem Jesus como bom, como maravilhoso, mas não conseguem entender a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nos fala, porque Ele há de nos julgar pelas suas próprias palavras. Ó Deus, nos dê graça, abre os olhos das ovelhas de Jesus que estão cegos, abre, Senhor, os ouvidos que eles estão surdos, abre os entendimentos, Senhor, para entenderem que só Jesus Cristo é a única salvação, é o único caminho. Ó Pai, para que rejeitem a idolatria, para que rejeitem a mentira, para que rejeitem ao misticismo, para que rejeitem ao paganismo, para que rejeitem as ilusões do mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, para que rejeitemos, ó Senhor, tudo para abraçarmos a vontade do Senhor Deus, que nos é declarada pela boca de Jesus Cristo, pelos lábios maravilhosos, verdadeiros e sinceros do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Nos dê o Teu Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Somente com o Espírito Santo podemos saber de onde vem a autoridade de Jesus. Sem Ele, não tem como. É isso que Jesus revela, tanto para aqueles homens como para os seus discípulos, quando Ele conta essa parábola. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados sobre toda a face da terra, que às vezes nem sabem que são nossos irmãos e irmãs, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas de Deus, encerrado em nome de Jesus.